Oi pessoal, tudo bem aí? Estou de volta aqui com mais um vídeo, tá? Com o objetivo de ajudar aí os iniciantes em investimentos em renda variável. Hoje especificamente nós vamos falar sobre gerenciamento de risco. Eu já postei aqui no YouTube um primeiro vídeo falando sobre esse assunto, tá? Mas foi mais específico em cadastramento de ordens de stop, com exemplos práticos de como acessar o home broker e como cadastrar essas ordens, ok? Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre gerenciamento de risco de uma forma mais ampla. E é isso, vamos lá. Deixa eu minimizar aqui a minha imagem para poder compartilhar o material com vocês, ok? Vamos lá. Ótimo. Então, ok, como eu disse, vamos falar sobre gerenciamento de risco, dicas para iniciantes em renda variável. Tá aqui o endereço, meu endereço no Instagram, quem quiser me seguir lá, tá? Tenho colocado alguns conteúdos referente a investimentos, tem bastante material já lá, além dos vídeos aqui no YouTube, ok? Vamos iniciar? Bom, gerenciamento de risco, gente, isso é muito importante para quem quer investir em renda variável, ok? Investir na bolsa, vocês sabem, pode trazer ganhos elevados, mas também pode trazer riscos, pode trazer perdas, né, prejuízos, se a pessoa não souber gerenciar o risco adequadamente. O risco é algo que a gente não pode evitar, né? Mas a gente pode gerenciar. Então isso é uma boa notícia, né? É um investimento de risco, mas se eu tiver algum embasamento, conhecimento, né, sobre o que é o risco, o que eu devo fazer para minimizar esse risco, eu estou gerenciando e a tendência é que eu tenha, né, sucesso em minhas operações, ok? Quando a gente diz que o risco não pode ser evitado, pessoal, é porque, enfim, vocês estão investindo em empresas na bolsa, né? E as empresas elas estão aí sujeitas à falência, a ter uma queda aí no setor, a catástrofes, né? Ou até mesmo, por exemplo, agora a gente passou pela pandemia, né? A gente viu o risco lá em novembro, dezembro, aparecendo lá na China. Ninguém acreditava que esse risco ia chegar até aqui, mas o risco ocorreu, né, no mundo todo. E aí o que aconteceu? Não só uma empresa, mas como todas as empresas tiveram suas ações em queda, né? Em queda muito alta na bolsa. E isso acontece em momentos de crise, né? E esse é um momento que a gente está vivendo de crise, em que se o investidor não teve lá os cuidados de gerenciar o risco, ele perdeu bastante dinheiro, né? Então imagine agora com essa crise aí do coronavírus. Lá em fevereiro, né, em março, né, quando começou a grande queda, se o investidor não tinha lá os stops cadastrados, se ele já não tivesse defendido o seu lucro, né, e saído das operações com um pouquinho de perda ou com menos ganho do que ele tinha planejado, ele acabou perdendo muito dinheiro, porque a queda foi muito, muito drástica, ok? Bom, dentro desse assunto de gerenciamento de risco, a gente tem que pensar sempre em proteger o nosso capital, proteger nosso dinheiro. A gente quer entrar na bolsa de valores não para perder, mas sim para ganhar. E como que eu faço isso, né? Uma das primeiras coisas é dimensionar corretamente o capital que eu tenho para investir. Ora, se você tem lá 12 ovos, você não vai colocar os 12 ovos em uma única cesta, né? Se a cesta cair, todos os ovos vão quebrar. Então isso é um ditado aí muito, muito usado aí quando as pessoas falam de gerenciamento de risco, né? Então é importante você dimensionar o capital que você vai investir, ok? Bom, aí quanto do meu capital, Aguinaldo? Quanto que eu tenho que colocar? Qual que é o ideal? Né? Eu tenho lá um valor X de patrimônio que eu invisto, costumo investir em poupança, costumo investir em CDB, e agora eu quero investir em bolsa, mas quanto que eu coloco em risco, em renda variável, né? Isso depende, né? Isso depende muito do seu perfil, né? Depende muito do perfil do investidor. Então, tem pessoas que têm um perfil mais arrojado, né? Vai colocar uma porção maior do seu capital para investir na bolsa. Tem pessoas que têm um perfil mais moderado, que divide bem isso. Tem pessoas que têm um perfil mais conservador e coloca uma pequena parte e o restante deixa em investimentos mais convencionais, ok? Vai depender do seu perfil, você precisa entender o seu perfil, né? E isso pode mudar com o tempo, né? Você começa conservador, começa investindo pouco, vai pegando o jeito, né? Vai aumentando a mão e vai adquirindo conhecimento
consistência em suas operações, né, até que você vá mudando o seu perfil para um perfil mais arrojado, moderado, enfim. E aí depende um pouquinho de cada um. Né? Eu trouxe uma informação aqui interessante que eu estava lendo esses dias, lá nos Estados Unidos, como é que eles calculam isso. Então, por exemplo, quanto que eu devo investir em ações, né, do meu patrimônio? 100 menos a idade. Então, imagina lá que um jovem de 30 anos, né, ele 100 menos 30, que é a idade dele, 70. Então, ele poderia investir, né, deveria investir 70% do seu patrimônio em ações. Né? Quem tem 50 anos, 100 menos 50, né, 50% do seu patrimônio em ações. Então, isso é um dado interessante também para que a gente possa refletir. Ok? Outro item importante dentro desse tema de gerenciamento de riscos é a diversificação. Isso é muito importante, tá? Muito importante. Que vai de encontro àquilo que eu falei, né? De colocar todos os ovos em uma cesta. Então, imagine, uma situação de risco, uma situação de crise em determinado setor ou em determinada empresa, né? Se você está investindo só naquele setor ou só naquela empresa, você pode ter um grande prejuízo. Então você tem que diversificar, tá? Por quê? Quanto mais você diversifica, mais você consegue diminuir o seu risco. E a gente vai ver isso aqui no exemplo que eu vou colocar, ok? Olha só. Digamos que você... isso é um estudo, tá, pessoal? Isso é um estudo que eu achei bem interessante trazer aqui para vocês. Né? Por exemplo, se você diversifica a compra de ações em pelo menos 2 setores, você está eliminando 46% do risco. Tá? Agora, se você diversifica em 4 setores pelo menos, olha como que aumenta. Você está diminuindo 72% do seu risco. 8 setores, 91%. Daí em diante, acaba não compensando muito, né? A proporção não é legal. Então, 16 setores, 93%, até 500 setores, 99%. Né? Você não consegue eliminar nunca 100% o risco. Então, o número ideal aí está entre o quê? 6 e 10 setores, mais ou menos, né? Para que você possa estar compondo uma carteira de ações com um gerenciamento de risco adequado, ok? Então tenha em mente isso, né? Vocês querem começar a investir agora em bolsa de valores, querem montar uma carteira, né? O que é uma carteira, pessoal? Você vai comprar uma quantidade de ações, aquelas ações vão fazer parte da sua carteira, né? São suas, né? Então é aquele conjunto de ações que você apostou, essa é a sua carteira. Então, quando você vai comprar essas ações, você vai montar essa carteira, é importante observar a questão da diversificação, ok? Importantíssimo também, né? Como que eu faço na hora de pensar na diversificação, na hora de escolher os setores, na hora de escolher as empresas? Pense primeiro nos setores, né? Porque assim, a economia é dinâmica e tem hora que um setor tá melhor que o outro, né? Dependendo da sazonalidade, dependendo da época, dependendo da economia, depende de uma série de fatores, né? E os fatores externos, enfim, uma série de coisas que a gente tem aí na economia que interferem em determinados setores. Então, se você diversifica comprando ações de vários setores, você, de certa forma, está diminuindo aí o seu risco, conforme eu já disse. Então, a primeira coisa, na hora de escolher, de montar a sua carteira, pense primeiro em setores. Escolha os melhores setores naquele momento. O setor de varejo está legal, está performando legal, né, eu pesquisei. O setor financeiro, os bancos estão bombando. O setor agrícola, está tendo bastante exportação. Enfim, né? Definam os setores e depois que vocês definirem os setores, olhem para dentro desses setores que vocês definiram e peguem as melhores empresas nesses setores. Então você pegou o setor financeiro, você falou, legal, vou investir no setor financeiro, tá legal, né? Tem aqui 10 empresas, tem Itaú, tem Bradesco, tem Santander, tem Banco Inter, tem uma série de empresas. Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, né? Focando agora a empresa e elege lá qual ou quais você vai colocar na sua carteira, ok? Bom, outra coisa importante, que é aquela questão que eu disse no início, de saber dividir o seu capital, né? Então, digamos lá que você já separou
uma porção do seu patrimônio para investir em ações. Você já definiu isso, falou, não, Aguinaldo, eu tenho aqui 100 mil reais para investir em ações e é isso que eu vou montar minha carteira agora. Legal. Como é que eu distribuo isso, né, financeiramente? Gente, um número legal é o quê? 10%. Né? Por quê? Você vai estar diminuindo o seu risco. 10% em cada operação. Você tem 100 mil, 10% em cada operação, você vai gastar mais ou menos aí o quê? 10 mil em cada ação, né? Em cada empresa que você vai investir. Então, eu coloquei um quadrinho aqui, ó, só para poder ilustrar isso. Então, um exemplo de composição de carteira. Digamos que aí, ó, veja que eu selecionei aí, ó, fiz uma pesquisa, né, vi que esses setores estão bem aí no mercado, tá um exemplo, tá, gente? E aí selecionei aí, ó, duas empresas do setor varejista, Magazine Luiza e Via Varejo, selecionei a Vale, que é do setor de mineração, selecionei o setor de energia elétrica também, a Elet3, selecionei de agropecuária, financeiro, setor de educação, tecnologia e mais duas do setor de saúde, ok? Então, seguindo essa regrinha aí, ó, o legal é o quê? Que eu compre pelo menos, né, 10 mil reais, que é 10% dos 100 mil que eu tenho para investir, de cada ação dessa. Fazendo isso, o que acontece, gente? Estou diminuindo meu risco. Se a Magazine Luiza acontecer alguma coisa e a cotação dela cair, se o preço cair, e as outras subirem, eu vou ter um balanceamento da minha carteira. Sobre, pelo menos, né? Só um minutinho, gente. Desculpa. Então, o importante numa carteira, quando a gente diversifica, é para lá no final, o que vai acontecer? Digamos que vocês estão montando uma carteira mensal, tá? Pode ser uma carteira mensal, pode ser uma carteira anual, depende do que você quer, do seu objetivo, né? Tem investidores que montam uma carteira para o ano inteiro, né? E aí, no final de um ano, ele avalia lá o que ele teve de rendimento, né? Tem investidores que montam carteira mensal, né? E, enfim, digamos que você montou uma carteira aqui mensal. Você, lá no início do mês, você foi lá e comprou 10 ações, né, de setores diferentes, como esse exemplo aqui. E, enfim, o mês correu, chegou lá no final do mês, o que você quer olhar no final do mês? Você quer ter um rendimento acima da poupança, acima do CDB, um rendimento muito maior do que os produtos convencionais que você tem no mercado. Então, não significa que você vai ter que ganhar em todas as ações. Você vai ganhar em uma e vai perder em outras. O importante é que quando você ganhe bastante. E quando você perca pouco. Tá? No final, no balanceamento de tudo isso, quando você fechar o mês, você fala, vendi minhas ações todas, me desfiz de todas elas, perdi em algumas, ganhei em outras, e o meu rendimento foi positivo, foi satisfatório, eu ganhei 10% esse mês. Imagina, você ganhar 10% de rendimento sobre o seu investimento em um mês. E isso é perfeitamente possível na Bolsa. Né? É perfeitamente possível, assim como é possível também você perder 10%. Por isso que você tem que gerenciar as suas operações, gerenciar o seu risco. Ok, pessoal? Uma outra coisa importante também, que foi o tema do primeiro vídeo de gerenciamento de risco, é as ordens de stop. Então, assim, utilizem sempre as ordens de stop. Quem não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá, tem exemplos práticos para vocês entenderem. Né? Tem muita gente que não sabe, né? A maioria não sabe. O pessoal vai lá, fala, putz, já sei comprar ação, já abri a conta na corretora, já sei operar home broker, comprei. Tá bom, mas você comprou e aí, você deixou lá? Vai esquecer das suas ações? Tem que olhar, tem que gerenciar, tem que colocar ordens de stop, tá? Então, é importante que você delimite a sua perda, coloque lá suas ordens de stop, que se acontecer aí uma catástrofe, que todas as empresas caírem a cotação, que a bolsa cair de maneira geral, então, eu investi 100 mil, eu vou colocar stop aqui, se eu perder 10%, né, 10 mil desses 100 mil, tá? Ok, né? Mas, se eu ganhar, eu vou ganhar 20, 30 mil, né? Pelo menos 3 vezes mais, né? Então, tem que sempre pensar no risco. E um outro ponto, que é o segundo momento, imagine, você montou sua carteira passou o tempo, sua carteira está performando legal, tem algumas ações que estão mais paradas, está no 0 a 0, outras ações você está tendo um pouquinho de perda e outras você está ganhando pra caramba, né? Então, no total ali você está ganhando. Então, é legal você analisar
todas as ações, todas as empresas, e ir lá colocando, e ir lá manejando os seus stops. Então imagine que você, em uma ação, você já está ganhando 20%, né? Ou 30%. Poxa, coloca um stop ali que se acontecer qualquer problema e ela voltar, cair o preço, você pelo menos já vende ela com ganho de 15%, né? Quer dizer, você deixou de ganhar os 30% que ela estava rendendo, porque você queria arriscar mais, né? Mas se ela cair, você salvou pelo menos o seu lucro, o seu ganho, nem que seja parcial ali, né? Então é importante também gerenciar as ordens stop, sempre estar cadastrando suas ordens stop nas suas operações e cuidar da operação, né? Investimento em ações requer que você cuide de suas operações. Você tem que olhar. Você é sócio, você se tornou sócio de algumas empresas, então você tem que acompanhar os resultados dessa empresa. Então acompanhar a cotação, acompanhar o preço, pelo menos dia a dia, dar uma olhada, né? Ter a certeza de que seus stops estão lá cadastrados, de que não pulou stop, de que não venceu uma ordem de stop. Então, isso é gerenciar o risco, isso é cuidar da sua carteira. Então, tendo em mente essa questão de saber separar o capital que você tem do seu patrimônio, né, uma parte do seu patrimônio para poder investir em renda variável, que tem risco, né, de uma forma que seja confortável para você, isso é o primeiro ponto, fundamental. Quer dizer, legal, tenho 100 mil, vou pegar 10 mil para investir em bolsa. Então, eu estou confortável com isso. Né? Importante que você esteja confortável. E é de cada um, é o que depende da capacidade financeira de cada um, né? E do psicológico de cada um, e a pessoa define e vai. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, tendo definido isso, ó, legal, eu tenho aqui 10 mil para investir. Né? Eu vou fazer o quê? Vou fazer a distribuição, vou diversificar, vou distribuir na minha carteira em setores, né? Em setores para quê? Para diminuir o risco. Se um setor for afetado e o outro der lucro, no balanceamento total, lá no final, eu vou ganhar, ou vou pelo menos não perder, ok? E a questão do gerenciamento de risco através dos stops. Então, são esses os pontos muito importantes para quem está começando a investir, para quem é leigo no assunto, para quem está começando agora. Não deixem de fazer isso, não deixem de observar essas questões, ok, pessoal? Então é isso. Deixa eu voltar aqui para a telinha inicial. Então é isso. Era isso que eu queria falar para vocês. Bem objetivo, tá? Essa questão de gerenciamento de risco não tem muito segredo. Esses são os pontos principais, né? Os pontos importantes que vocês têm que ter em mente. E boa sorte aí nos investimentos de vocês na bolsa, ok, pessoal? Valeu, até mais.